Às vezes podemos escutar a caminho de casa uma notícia no rádio, né, que é sobre a ciência, sobre uma descoberta, tá certo? E então, qual que é? A questão é, existem os meios de comunicação, os meios de divulgação da informação, e qual é a diferença entre os artigos científicos e os outros? Qual é a diferença mais importante, né? A diferença mais importante é o seguinte: na comunicação científica formal, toda essa comunicação científica formal passa por um elemento de julgamento no sistema, tá certo? Um processo chamado de peer review. O que é peer review? Revisão pelos pares. Quem são os pares? São todos os cientistas do mundo. Quem são meus pares? São todos os cientistas, né, que existem no mundo, tá certo? Então, por exemplo, artigos científicos, apresentações em conferências profissionais, projetos e relatórios de pesquisa, dissertações e teses, todos eles têm em comum o processo de peer review, revisão pelos pares. Os cientistas vão analisar o trabalho e as ideias de outros cientistas, né? E concordar com elas ou discordar delas, tá certo? Então, o que é essa redação científica ou texto científico, né? É o relato de pesquisas originais em revistas científicas, que a gente chama de journals, né? Ou outros meios pelos quais os cientistas compartilham informação, artigos de revisão, os posters e as apresentações, tá certo? Então, o que acontece, né? Existe um ciclo da pesquisa. Então, esse ciclo aí começa com uma ideia, né? Uma ideia que aquele cientista teve, né, de pesquisar. Essa ideia, ela surge muito em função de um vazio de informação, de uma controvérsia que existe, tá certo? Isso gera uma pergunta. O cientista vai, então, procurar por financiamento, vai escrever um projeto e, tendo o seu projeto aprovado, vai realizar a pesquisa e disseminar os resultados. Como que ele vai disseminar os resultados? Por meio dos artigos científicos, tá certo? Então, aqui, esse slide é o mais importante, ele mostra o ciclo da publicação. Quando vocês leem um artigo científico, o que aconteceu antes daquele artigo científico existir, né? Bom, antes existiu tudo isso, a ideia do cientista por trás, a investigação experimental por trás, tá certo? Então, mas como que os pesquisadores, os cientistas vão fazer para publicar aquela ideia, publicar aquele resultado, né? Então, vejam, os autores, eles preparam um chamado manuscrito, né? Olha, veja a denominação, escrito a mão, né? Mas, na verdade, é um nome que permaneceu, mesmo que seja feito no computador. Olha isso, observem, os autores enviam o manuscrito para o editor da revista, por exemplo, a revista Nature, a Science, que eu mostrei, né? Então, esse tipo de revista aqui, os journals, né? Como que seria para publicar numa revista dessa, né? Então, vejam, os autores, eles entregam o manuscrito para o editor. O editor vai passar esse manuscrito para os referis, os revisores. Tá certo? Os revisores quem são? São os pares. E esses pares vão analisar aquela pesquisa minuciosamente. Vão ver se os dados estão convincentes, né? Se eles são sólidos, se os experimentos foram feitos de acordo com o que se prevê, se os experimentos foram adequados para responder a pergunta que se propõe, né? Que foi feita. Então, os referis, eles podem tomar 3 ações. Eles podem aceitar o manuscrito, aquele artigo, do jeito que ele está, algo que é muito raro. Eles podem fazer questionamentos, inúmeros questionamentos em relação àquela pesquisa, pedindo mais dados, ou pedindo correções, ou pedindo mais informações, ou eles podem rejeitar.
tá certo? Mas vamos supor que os revisores aceitaram o artigo, mas fizeram muitas perguntas, né? E a publicação só vai ser aceita quando os autores responderem e adequarem o artigo a todos aqueles pontos levantados pelos revisores, né? Então, veja, os referis retornam com o artigo para o editor, e o editor, então, devolve para o autor, tá certo? Então, o que acontece? Os autores vão tentar responder, né? Então, veja que mesmo na academia, às vezes fala assim, poxa, nós estamos fazendo prova. É também uma prova, né? Eu estou, agora, nesse momento, realizando uma resposta aos revisores, junto com meus colegas, com meus pares, né? É um processo demorado, porque a gente tem que responder pergunta por pergunta, tentando, então, sanar as dúvidas daquele revisor. Senão, o artigo não vai ser publicado. Entenderam esse processo? E veja, então, que se os autores fizerem as modificações adequadas, os experimentos adicionais que foram pedidos, retorna para o editor, e o editor, então, pode ou mandar para os revisores mais uma vez, ou aprovar, aceitar o artigo para publicação. Tá certo? Então, vejam, esses artigos, eles passaram por um crivo, uma análise, o processo de peer review. Tá certo? E aí, outra coisa interessante, olha, os revisores, eles são anônimos. Os autores nunca vão saber quem são os revisores. Entenderam? Estão vendo aqui que não contacta? Né? Então, quem gerencia todo o processo é o editor, tá certo? Então, o ciclo da publicação, uma vez que o artigo é aceito, ele está disponível para todas as pessoas, todos os leitores, toda a comunidade científica ler e julgar a informação, ver se a informação está correta. Aí, então, você tem uma outra fase, que é a fase de aceitação daquele resultado, aceitação daquele experimento, daquela ideia também, entenderam? Então, o que acontece? Muitas vezes, um artigo científico vai gerar 2 frases do livro didático em bioquímica, né? Então, veja que houve uma pesquisa científica atrás que gerou aquele livro de bioquímica, tá certo? Que foi escrito. Então, o que acontece? No processo de produção dos artigos, e essa informação, uma vez que ela está mais e mais sólida, ela vai começar a aparecer nos livros didáticos, tá certo? Então, esse processo de revisão pelos pares não acontece no blog. Não acontece, por exemplo, uma reportagem do Correio Brasiliense. Não acontece na revista Veja. Entenderam, gente? Então, por isso que é muito, muito importante que vocês busquem a informação nos sites corretos. Por que eu falei que pode ser também sites de universidades? Porque a academia usa a informação original, usa dos artigos ou dos livros. Entenderam? Né? Então, vocês têm que, assim, sempre seriamente procurar a fonte mais confiável de informação. Eu não quero dizer que os sites, outros sites, demais sites e blogs só tenham informação incorreta. Não é isso. O que eu estou dizendo é que eles não têm o processo de peer review, e isso, então, aumenta a chance de ter informação incorreta. Entenderam isso, meninos? Por que, então, que eu falei, não usem .com, nem .net e nem blog, tá certo? Podem ler? Podem ler, podem... né? .org também, né? Então, por exemplo, das sociedades de endocrinologia, eu falei que os sites governamentais, né? Então, sempre sites que estão ligados à academia, à universidade. Pode. Tá certo? Então, pode org, pode gov. Agora, isso que eu falei, org que esteja ligado a universidades. Ok,
Tudo bem. Então, isso aí já é um caminho, entendeu? Por quê? Porque as sociedades brasileiras de endocrinologia, medicina, enfermagem, todos eles estão ligados à academia. E a academia usa a fonte de pesquisa original. Entenderam como que é? Então, eu percebi que alguns de vocês já estão usando artigos, citando artigos muito bem. Parabéns, continuem assim, usando livros também. Isso é muito bom, mas evitem usar o .com, o .net, tá certo? E blogs de pessoas que vocês, né, mesmo que seja uma pessoa bastante respeitável, o blog não passou por peer review. Pode haver erros ali, entenderam? E outra coisa que eu quero que vocês entendam, não quer dizer que os artigos científicos não tenham erros. O ser humano é que está fazendo a revisão. Nós, né, podemos também, pode haver erros no processo de peer review. Pode haver coisas como fraude também, né? Então, todos os meios, existe uma chance de erro. Só que a gente vai sempre procurar os locais onde essa chance é menor. Entenderam isso? Então, desde o primeiro semestre, acostumem a procurar sempre nos sites das universidades, dos professores ligados às universidades, tá certo? Eles têm às vezes a entrada até você conecta no próprio site da universidade, tá certo? Entenderam isso, meninos? Tudo bem? Então, eu quis trazer para vocês o motivo. Por que eu restringi? É para que vocês tenham acesso a uma informação mais confiável, com menor chance de erro. Mas não quer dizer que seja a prova de erros. Entenderam isso? Tá certo? Né? Então, aí uma outra coisa que eu gostaria de passar, então essa é a primeira parte, né? Então, a questão é, vocês conhecem, após a minha explicação, vocês conhecem o motivo pelo qual a bibliografia usada para responder as questões dos casos foi restringida? Qual foi o motivo? O motivo é que aqueles sites não passaram por peer review. Tá certo? Né? Então, informações que não passaram por peer review são duvidosas, né? A gente não sabe. Né? O processo de peer review é feito por todos os cientistas, os pares. Então, por exemplo, o peer review, né? O peer é o colega. Vocês são todos peers uns dos outros, tá certo? Né? Então, cada um tem o seu, né? Todos os demais colegas são peers, são da mesma, né? Como se disse, da mesma classe, são, né? Na categoria dos estudantes, do primeiro, entendeu? Do primeiro período. Então, assim, são cientistas também, tá certo? Então, eles têm o peer, são cientistas, estão trabalhando em áreas distintas, ok? Tá certo? Então, não esqueçam nunca dessa informação que eu passei para vocês. Por quê? Porque em nutrição, gente, o que mais tem é coisas que, às vezes, você tem uma informação no jornal ou na revista e você vai procurar a informação real e você percebe que aquela informação ela foi expandida muitas vezes, né? Então, observem que no jornal, o jornalista, ele não tem a formação de cientista, né? Pode fazer uma entrevista, mas às vezes ele pode, ao escrever o seu texto, né, confundir ou escrever alguma coisa que não é bem aquilo, tá certo? Entenderam isso, gente? Então fiquem de olhos bem abertos, eu diria, tá? Bom, então, tudo bem? Dúvidas, perguntas? Não? Tá certo? Então, vamos aí procurando, né, essas melhores fontes de informação, tá? E aí eu vou passar para vocês, então, um site, né, para aqueles que já sabem tudo bem, para os que não sabem, vou informar, né, é um vídeo, então eu vou explicando, o som é bem difícil aqui, mas eu vou explicando como que é. Então, um dos sites mais usados é esse aqui, do NCBI, National Center for Biotechnology Information. O endereço está aqui, tá certo? Então, quem não acessou esse site, pode acessar. É um site muito bom, né?
E ele, vejam que ele tem a extensão Gov, então ele é do governo americano, tá certo? Aqui em All Databases, vejam que se você vier aqui, vocês vão procurar um banco de dados que se chama PubMed. Tá certo? Então, no PubMed, vocês procuram vários artigos da área, né, de saúde. Então, aqui vocês podem escrever o tema, o tópico que vocês estão procurando. Vejam que não dá para ver lá de trás, mas eu escrevi assim, antioxidante, tá vendo? Em inglês. E pedi para procurar artigos com essa palavra. Então, vejam, 372.312 artigos com a palavra antioxidante, né? Então, como indexador daquele artigo. É muita coisa, não é? Para a gente ver. Como que eu vou ler 372 mil artigos? Então, uma maneira de fazer isso é você restringir a pesquisa. Por exemplo, aqui eu exemplifico, eu vou escrever antioxidantes and Apple, antioxidantes e maçã. Então, eu quero só artigos que tratam de antioxidantes e maçã, entenderam? Então, nesses 372 eu posso restringir. Ali eu coloquei Apple com P, eu estou corrigindo aqui, né? Então, vejam, já caiu para 528. Então, 528 artigos onde aparece a palavra maçã e antioxidantes. Mas eu posso ser mais restritiva ainda. Eu quero artigos que tenham a palavra antioxidantes e maçã no título do artigo, né? Então, é possível fazer isso aqui, se vocês entrar aqui em Advanced, né? E vir aqui, ó, tem o chamado Title, o título, e eu coloco antioxidantes e título Apple, tá certo? Então, veja, às vezes o estudante tem um tema e ele não sabe se aquele tema tem artigos científicos. Só ir aí que ele vai ver quantos artigos científicos tem. Agora, como? São artigos científicos indexados num determinado banco de dados, tá certo? Então, eu estou mostrando, olha só, quando eu uso a palavra maçã e antioxidante, eu estou procurando por artigos que tenham a palavra maçã e antioxidante no título. Essas palavras têm que aparecer no título. Já caiu para quanto? 51. Tá vendo? Então, eu comecei com 300, depois 500, depois 51. 51 já dá para trabalhar, tá certo? Se vocês clicarem aqui, né, é possível, então, ter acesso ao resumo do artigo e ao PDF do artigo original. Tá certo? Então, a UNB, na verdade, as universidades brasileiras, né, ligadas à CAPES. A CAPES paga um consórcio para que as universidades brasileiras tenham acesso a inúmeras revistas, né? Então, a gente consegue o artigo científico. Tem uma forma que a gente, como estudante, consegue cadastrar no computador de casa para fazer essas buscas, porque daí a gente não fica restrito a só fazer a busca só aqui na universidade, porque esses sites são permitidos só aqui dentro, né? Exato, Então, o CDT, né, na UNB, se vocês procurarem, lá tem as orientações de como você faz para acessar o banco de dados da CAPES fora da universidade, tá certo? Então, você tem que fazer uma mudança simples ali no IP e você já acessa, né, com o seu login e sua senha, né? Então, outra coisa, então esses artigos, eles são em inglês, todos em inglês, tá certo? A maioria, né? Então, veja, aqui eu consegui puxar o PDF, o arquivo PDF do meu artigo científico, né? Então, ele vai falar, olha a palavra antioxidante, maçã, tá vendo? Na verdade, esse artigo, quando eu só estava testando o sistema, ele puxou um artigo de pera, né? Era uma pera com forma de maçã, né? Não era exatamente maçã. Então, aí vocês podem ter acesso ao artigo. O NCBI não tem só isso. Ele tem livros, você pode acessar sequências de proteínas, sequências de genes, né? Então, books, tem vários livros lá que vocês podem acessar de graça, tá certo? Pode entrar e acessar, né? E claro, o Google Scholar
procurando por artigos no Google Scholar. Também é possível fazer isso. Coloca o assunto e vocês vão então começar a achar os artigos científicos, artigos de revisão, né, que são bons também nessa área de vocês, né, de nutrição. Entenderam onde vocês podem pegar? Quem conhecia já o NCBI? Quem já conhecia? Quem mais conhecia? Não? Não, esse aqui é um site americano, do Centro Nacional de Biotecnologia, onde você pega os artigos que estão indexados ali. Tá certo? Então a gente usa muito, e eu tenho certeza que com o tempo vocês vão aprendendo a usar outros, né? Eu particularmente uso muito esse site, o NCBI, e o Google Scholar para procurar por um artigo. Tem também o ResearchGate, né? Que vocês podem procurar artigos nesse site. Então tem alternativas para encontrar. Vocês aprenderam qual é o caminho, então, para encontrar? Pode usar o Google Scholar, pode usar o NCBI, então vão ler o artigo, né? Encontrar o artigo, tá certo? Oi, alguém chamou? Tá, então, quem não anotou, pode anotar ali. E tem coisas interessantes nesse site. Por exemplo, ele tem um site chamado, um banco de dados chamado OMIM. Mostra todas as doenças genéticas de origem mendeliana. Né? Tá tudo ali. Então, se vocês quer pesquisar alguma doença, vai ali, tem tudo sobre aquela doença, tá certo? Então, é muito, muito bom também, tá? Então, esses 2 pontos eu gostaria de enfatizar com vocês, tá certo? Para vocês buscarem, né, mais e mais artigos. E é interessante porque quando vocês procuram nos artigos e nos livros, eu começo a ler respostas muito interessantes, né, porque vocês estavam pesquisando coisas diferentes, né. Aí você, interessante isso aqui, tá? Muito bom, tá? Bom, agora eu vou passar pelas correções do caso 3, né? Então, aqueles alunos que acham que devem fazer a correção, anotem e me entregam ao final da aula, tá certo? O caso 3, ele diz respeito a Elodie, né? O título é Elodie Loves Sugar, tá certo? E vocês viram que nas questões tinha outro nome, que era Está Chovendo Açúcar? Né? Na verdade, eu mudei o nome, mas é o mesmo, assim, o enunciado do problema eu mudei um pouco, tá certo? Então, Elodie Love Sugar, então o aumento de peso devido ao consumo excessivo de carboidratos. Então vamos ver aqui, né? Como é possível formar quantidades excessivas de triacilglicerídeos no corpo se uma dieta contém predominantemente carboidratos? Faça um esquema das vias. Veja que eu pedi para fazer um esquema das vias, né? É muito importante que quando vocês receberem alguma orientação de algum exercício, alguma tarefa, leiam com cuidado, né? Então, o que é fazer um esquema? É esquematizar, não é relatar, não é descrever, entenderam? Então, nessa pergunta, esse esquema ele tinha que aparecer como resposta. Tá certo? Né? Quais são as partes mais importantes do esquema? Tá certo? Então, eu coloquei 3 slides aqui para demonstrar quais são essas 3 partes. Né? Na verdade, uma antecede, né, aqui, que é a produção de acetil-CoA. Então, a gente sabe que os ácidos graxos, eles são produzidos a partir de acetil-CoA. Então, tem que haver aqui a via glicolítica, né, acontecendo, e você então produz o acetil-CoA. Esse slide aqui, ele é o slide que traz o ciclo do citrato. O acetil-CoA tem que ser movido, né, transportado para
o citoplasma, né? Então, alguns fizeram, outros não, mas vai nessa direção. Então, o citrato reage com o oxalacetato. Desculpa, o acetil-CoA reage com o oxalacetato, forma citrato, e então você tem um transportador. Não se preocupe com esses nomes aqui, isso aqui são os nomes dos transportadores, tá certo? Então, o transportador transporta o citrato para o citoplasma, aqui ele é quebrado em oxalacetato e acetil-CoA, então o oxalacetato, ele tem que retornar, né? Esse oxalacetato, então você tem aqui uma redução a malato, e depois o malato é descarboxilado, veja o CO2 saindo aqui, forma piruvato que retorna para a matriz. Então, é uma boa chance esse exercício de vocês reverem, né, o ciclo do citrato e como que, então, o acetil-CoA que estava na matriz passou para o citoplasma. Tá certo? Então, aqueles que colocaram esse ciclo, muito bem, e os que não colocaram, tem que complementar aí, né? Tá certo? Então, basicamente, não precisa colocar as reações todas, mas simplesmente o tráfego, né? Como que vai indo o tráfego do citrato aí, tá certo? Beleza? Tudo bem, gente? Ok? Bom, aí, enquanto vocês estão olhando essa figura, né, aí vamos ver o acetil-CoA. Então, o acetil-CoA, ele vai ser usado na síntese de ácidos graxos, tá certo? Então, a terceira etapa, né, então a primeira etapa é a oxidação da glicose e acetil-CoA. A segunda etapa é a transferência do acetil-CoA da matriz para o citoplasma. A terceira é a síntese a nível da sintase de ácidos graxos. Outra boa oportunidade para vocês já estudarem, né, a sintase. Então, a sintase, você tem, né, aquele processo onde o acetil entra na enzima, né? Depois você vai ter a entrada de malonil, então aqui está o acetil ligado na enzima, depois o malonil vai entrar na enzima, e aqui vocês vão vendo, né, as reações acontecendo, vejam. Então, você tem aqui, ó, acetil com malonil estão se juntando, isso é a reação de condensação, estão vendo aqui? Né? O CO2 saiu, depois uma condensação, depois uma redução, observem aqui, estão vendo, né? nesse ponto, depois uma desidratação, são reações que vocês já viram, né? E outra redução aqui com gasto de NADPH, e finalmente, né, você tem essa molécula que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, vai passar por todo o ciclo novamente. Né? Exatamente, isso é a resposta, né, detalhada. Então, ou você não precisa, por exemplo, colocar as estruturas, mas poderia fazer num esqueminha, igual um estudante ele foi fazendo como setinhas, entendeu? Foi colocando umas setinhas assim. Tudo isso é a resposta da questão 1. É a resposta completa. Né? Então, finalmente, né, você tem... então, isso aqui é para esquematizar, né? Não é para copiar a transparência, é para esquematizar, tá certo? Então, você pode colocar ácido graxo sintase e vai colocando setinhas, né, sem precisar colocar fórmulas ou detalhar cada reação, entenderam? Né? Mas mostrando que a sintase de ácidos graxos vai sintetizar o ácido graxo. Né? Esse ácido graxo, ele pode ser elongado e pode ser desaturado. Né? Então, com essa parte, foi formado o ácido graxo. Mas aí, o que é armazenado no adipócito? Triacilglicerídeos, né? Então, vocês podem colocar a questão da formação síntese do triacil, né? Vejam que aqui está mais detalhado, mas vocês podem colocar a via mais simples, entendeu? Como que eu sintetizo o triacilglicerídeo, tá?
Então, olha só, você tem a síntese de triacilglicerídeo aqui, ó, o glicerol, estão vendo, né? Então, você tem o glicerol, ele é fosforilado e depois os ácidos graxos vão ser inseridos aqui, né? Um aqui, outro aqui, vai formar o ácido fosfatídico, diacilglicerídeo e finalmente triacilglicerídeo. Essa transparência ela é boa porque ela mostra nos diferentes tecidos, né? Então você tem os adipócitos e os enterócitos. Sim, porque você colocou essa parte, mas de onde veio o ácido graxo? Entendeu? Né? E aqui, só um momento, e aqui tem uma conexão importante que eu falei na penúltima aula, no dia da revisão, de onde vem o glicerol, né? Tá certo? Porque olha só, aqui ele já está formado, mas ele pode vir da dihidroxicetona fosfato, que é da via glicolítica, tá? Sim, essa questão 1, ela é tão importante. Por quê? Porque ela explica como gerar gordura a partir de carboidratos. Quais são as etapas, entendeu? Então, é importante que vocês revejam isso, que vocês saibam isso bem, tá certo? Porque isso vai permitir que vocês tenham um entendimento de que, na verdade, todos os átomos do triacilglicerol podem vir da glicose, tá certo? Tanto o ácido graxo quanto o glicerol, tá certo? Então, essa é a ideia. A parte mais importante aí pra gente botar na resposta qual? É essa parte, você pode, dos dois aqui, porque isso aqui é mais de absorção, né? Mas você pode colocar aqui glicerol 3-fosfato, o ácido fosfatídico, diacil e triacil. Tá certo? Né? São características da síntese. Então, olha só, essa resposta, ela tem que ser cuidadosa. Ela é a via principal de síntese de triacilglicerídeos. E ajuda vocês a pensarem também o seguinte, o triacilglicerídeo, ele é formado de duas partes, que são os ácidos graxos e o glicerol, não pode esquecer, tá certo? Pensar só no ácido graxo, tem que pensar também no glicerol. Então, façam uma resposta e podem olhar as vias, igual eu falei, não precisa colocar fórmulas, né? Apesar que alguns alunos, eles gostam, porque eles veem a fórmula uma vez, fazem o desenho, tá certo? Beleza? Então, essa pergunta, ela é muito, muito importante. Tentem fazer uma resposta muito completa, tá certo? Pesquisem, olhem, né, nos livros ou como é que fala? Nas próprias anotações e as figuras disponíveis. Oi. Ele é um intermediário, porque é assim, quando o glicerol 3-fosfato recebe, tá vendo? Aqui está o glicerol, foi ligado aqui. Um ácido graxo, ele se chama ácido lisofosfatídico, tá? Né? Mas é intermediário, não é tão, né, importante assim, de enfatizar. O mais importante de enfatizar é esse aqui, ó, o ácido fosfatídico. Por quê? Porque o ácido fosfatídico, ele pode ir para triacilglicerídeos e pode ir para a formação de fosfolipídios também, tá certo? Ele é o intermediário, tá? Como? Pode voltar, Posso. Então, só resumindo, essa questão, ela tem quatro estágios. Primeiro, a oxidação da glicose em acetil. Segundo, o acetil sendo levado para o citoplasma, pelo ciclo do citrato. Terceiro, a síntese de ácidos graxos a nível da ácido graxo sintase, tá certo? E quarto, que é a síntese de triacilglicerol. É isso que eu falei, eu não mostrei a via glicolítica aqui, né? Então, são 4 estágios. O primeiro estágio é a oxidação de glicose acetil-CoA. Depois, o movimento do acetil-CoA para o citoplasma pelo ciclo do citrato. Depois, a síntese de ácidos graxos a nível da sintase de ácidos graxos. E depois, a síntese de triacilglicerol, né? Mostrando de onde veio o glicerol e os ácidos graxos já estão sintetizados.
Tá bom? Então, vocês não precisam detalhar nessa questão o elongamento e dessaturação. Só coloca que eles podem ser dessaturados e elongados, tá bom? Qual é o produto da ácido graxo sintase? É o palmitato, vocês aprenderam, né? 16,0. Esse pode ser elongado e dessaturado. Tá? Façam bem bonito assim o esquema para aprender, para ver se e qualquer dúvida, né? A compreensão de como que está acontecendo, tá? Volta nele. Oi? Esse? O que está acontecendo exatamente aí? O que está... Tá. Você lembra que nós aprendemos sobre a ácido graxo sintase? Então, a ácido graxo sintase, ela tem, dentro da enzima vai ter que acontecer as reações inversas da beta-oxidação. Você lembra que nós comentamos sobre isso, né? Então, você tem a condensação, a redução, a desidratação e a condensação. Colocar o produto da... É isso que eu falei. Você pode colocar só em setinhas, entendeu? As setinhas. Tá? Para descrever que entrou aqui, né, entrou acetilmalonil, aí o ciclo pode colocar setinhas e produziu, né, de 4 carbonos, aí vai, né, tem estudante que gosta até de fazer um espiral, mostrar que ele vai repetindo até sair 16,0. Tá? Então pense, imagine como você poderia mostrar isso no esquema. Fica à vontade de vocês, tá bom? Bom, vamos para a figura, para a pergunta 2, né? Como a obesidade é definida, o que é índice de massa corporal e como é calculado? Então, a obesidade é o excesso de gordura corporal, né? E a gordura corporal é um parâmetro difícil de medir, então foi definido o índice de massa corporal, que é a massa em quilos pela altura em metros ao quadrado, né? Existem, isso aqui vocês vão... né, ver como que está atualmente, né, qual que é a caracterização. Alguns colocaram na resposta alguns valores, né? Então, se esse índice for menor que 25 normal, 25 a 30 sobrepeso, maior que 30 obesidade. Eu vi que li algumas respostas, alguns pegaram em livros, talvez outra, né, classificação, tá certo? Dessa faixa, ok? Opa. Sim. Não, mas essa pergunta só... Eu vou falar, mas você tem obesidade e índice. Essa é a pergunta. Essa é a resposta. Tá bom? Mas nós não vou mostrar. Tá? Então, agora vamos falar. Descreva razões pelas quais as pessoas se tornam obesas, né? Então, aqui tem vocês também discutiram, vocês falaram de alguns aspectos que é do indivíduo, né? Por isso que eu coloquei assim, os indivíduos têm a maior parte do controle quando se trata do peso corporal. Então, apesar de ter vários fatores, os indivíduos ainda têm o controle sobre o seu peso corporal. Entender? Né? Então, eu citei vários, por exemplo, ingestão de alimentos, né? Excesso de alimentos, calorias, os tipos de alimentos. Vejam que aqui nós não estamos entrando em detalhes, nós estamos simplesmente listando. Vocês, no curso, vão expandir esse conhecimento, vão aprender mais e mais sobre isso, tá certo? Né? Desordens de alimentação, por exemplo, compulsão alimentar, né? Então, tem outro tipo de desordens, né, que poderia ser anorexia, bulimia, né? Então, isso aí é o oposto, tá certo, né? Influências fisiológicas, vou falar um pouquinho sobre isso, né? Alguns cientistas, eles defendem a ideia de que cada pessoa tenha um peso predeterminado e que nosso corpo resistiria a mudar. Igual o botão de frequência do rádio, né? Quando você sintoniza, né? Como se cada um de nós tivesse essa sintonização. Então veja que eu estou falando de alguma coisa que é defendida por alguns pesquisadores, né? E o que tem sido
sido observado, por exemplo, é que pessoas da mesma idade, sexo e tamanho corporal, frequentemente, têm taxas metabólicas diferentes, né? Então, isso traz alguma ideia de influências fisiológicas, tá? Também influências genéticas, doenças raras, né? A nossa própria composição genética, tá certo? A composição de cada um, né? E o estilo de vida, sedentários versus não sedentários, a história do peso corporal, por exemplo, a obesidade na adolescência, né? A presença de obesidade na adolescência, a gravidez, né? Então, ganho de peso após o parto, né? Continua com aquele sobrepeso após o parto, o uso de medicamentos, alguns medicamentos podem levar a obesidade, né? Então, esse slide aqui, ele é só uma descrição, não entra no mérito de explicar ou estudar cada um deles. Isso vocês vão aprender depois. Mas nos dá uma ideia que a ingestão de alimento não é o único, né? A única causa, tá certo? Né? Existem outras causas que devem ser consideradas. E, finalmente, essa mensagem que indivíduos que né, nós podemos ter esse tipo de controle se não há doença, né? Se não tem uma doença, né? Então, eu vou falar, às vezes, por exemplo, eu assisti uma vez um programa mostrando, né, sobre era um relato, na verdade, uma criança num país asiático, ela tinha problemas no gene da leptina. Exatamente, né? Então, os sintomas que nós vamos ver aqui, que são apresentados em animais, né? Ela também tinha, que é fome excessiva, né? Compulsão por comer, né? E no programa foi muito bom, porque eles conseguiram levá-la para um especialista que detectou o problema, e a vila, a comunidade onde ela estava, se reuniu para comprar o remédio, né, que era injeções, né, de leptina, e ela voltou pôde andar de bicicleta, que o sonho dela era aprender a andar de bicicleta. Então, é bem interessante essa história, né? Então, como a obesidade é diagnosticada? Então, calculando-se o IMC, né, espessura da pele, que essa você mesmo mencionou, né, a dobra, né? E a circunferência da cintura, obesidade abdominal, tá certo? Então, alguns valores também, 88 centímetros para mulher, 102 centímetros para homem, e se você, então, a valores acima representam um risco aumentado, né, de doença cardiovascular e diabetes, tá certo? Então, como a obesidade pode ser tratada, né? Então, aqui nós temos, né, bem simplificadamente, também sem entrar nos estudos, né? Mas, por exemplo, o menor consumo de calorias. Aí, vocês citaram reeducação alimentar, né? Então, nas respostas, vocês já trazem esses elementos que dependem do comportamento e da vontade do indivíduo, né? Então, requer modificação na dieta, né? O aumento da atividade física, né? Atividade física é um tema que permeia toda essa área, porque a atividade física ela traz benefícios não só para a obesidade, né? Para outros parâmetros também ela traz, né? Melhora na glicemia, né? Glicemia sanguínea, né? Então você tem outras coisas. A cirurgia, né? Que são, vocês também citaram as respostas que eu li, gostei bastante, né? Lembrando que é possível, é uma outra alternativa que vocês devem acompanhar, e medicamentos, né? E esses medicamentos, existem medicamentos que não são prescritos por médicos e medicamentos prescritos, né? Então, também é uma área que tem muito a aprender, né? Porque tem muita coisa aqui que é bastante perigosa. Nós até vimos o caso do DNP, que era a Cheryl e o irmão, o Charlie. O Charlie foi lá e comprou não prescrito, né? Ele comprou o DNP na internet. Então, nós vimos o que isso pode acontecer, a que isso pode levar, tá certo? Então, estão aí citados alguns, né?
E aí vamos falar um pouco da leptina, né? Então vejam que eu estou avançando no tema, já falando sobre hormônios, né? Um toque aí já nos hormônios. Nós estamos caminhando para a integração metabólica. E a integração metabólica, a base é o controle hormonal, tá certo? Então, um gene de obesidade foi descoberto em camundongos obesos e posteriormente descrito em humanos. Que hormônio esse gene codifica? Como e onde ele atua? Então, o gene esse gene codifica para o hormônio chamado leptina. A leptina é produzida pelo tecido adiposo, né? Então, o tecido adiposo é uma glândula endócrina, produz hormônios, tá certo? Né? Esse hormônio, ele é uma proteína, né? Tem 167 aminoácidos e também chamado de adipocina. Então, adipocinas são esses hormônios que são secretados pelos adipócitos, né? Atua no cérebro, né? E por meio de receptores de leptina. O gene que codifica receptores de leptina é chamado DB, né? Então, DB é o receptor, OB é o gene da leptina. Por que eles chamaram de OB? Porque os camundongos que tinham mutações, né, nesse gene eram obesos. Então, por isso que chamou OB, né? OB, tá certo? Então, OB e OB são os camundongos que têm a mutação nos dois genes e, então, apresentam o efeito, né? Então, no caso, o hipotálamo, sob a estimulação deste hormônio, a leptina, né, ele envia sinais neuronais para os adipócitos, né? E vai causar ativação da PKA, mobilização de ácidos graxos, oxidação de ácidos graxos, pode causar o desacoplamento mitocondrial. O que é o desacoplamento mitocondrial? Nós aprendemos sobre isso. O DNP era um desacoplador. Então, ele desacopla a oxidação a cadeia, né, de transporte de elétrons, onde ocorre a oxidação da fosforilação. Então, gera calor, né? Seria o ideal, né, gente? A gente come e perde tudo em calor, né? Não engorda, seria ótimo, né? Mas não é bem assim que funciona. O fígado, e no fígado, a leptina estimula a MPK, né, que inibe a síntese de ácidos graxos e estimula a beta-oxidação. Então, qual seria o sinal, né? O sinal que a leptina manda, né? A leptina, ela vai passar sinais para neurônios que são chamados anorexigênicos. Eles vão sinalizar o seguinte: coma menos, metabolize mais. Tá certo? Né? E nós temos aqui, por exemplo, um hormônio, veja só o hormônio grelina produzido no estômago, que envia sinal de fome, né? Sinal de fome para esses neurônios aqui que são chamados orexigênicos. Sinaliza o quê? Coma mais, metabolize menos, né? Então, na época, quando a leptina foi descoberta, eu disse, nossa, então eu posso usar a leptina, né? Mas para emagrecer, mas o que foi observado é que esse sistema da leptina não funciona para quem é normal. Funciona para essa criança que eu falei, que ela tem mutação no gene da leptina, né? Então, ela não sintetizava a leptina. Aí, no caso dela, funcionou. Tá certo? Porque ela tinha mutação. Tá? Bom, e quais eram as características dos camundongos OB-OB? Então, só relembrando, OB-OB diz respeito à leptina. DB é o quê? O receptor. Então, por exemplo, se tem DB menos, né, minúsculo, quer dizer que a mutação está no receptor, não está na leptina, tá certo? Então, letras minúsculas indicam a forma mutante do gene, né? Então, esses camundongos OB-OB, que levaram, né, a descoberta desse hormônio, são animais obesos, né? Apresentam a mutação recessiva do gene que codifica a leptina, animais em estado de fome constante, apetite incontido, crescimento anormal, não se reproduzem, não conseguem se manter aquecidos e apresentam resistência à insulina. Tá certo? E aí teve uma ligação que eu coloquei aqui, a resposta de vocês talvez não traga, né? De alguns, eu não li todos, mas
um aumento de cortisol, tá certo? Aí, o que é cortisol? Então, eu coloquei para vocês já irem aprendendo. Olha só, o cortisol, ele parece com quem? Com que molécula que vocês já viram? Colesterol, exatamente, ele é sintetizado a partir do colesterol. Então, ele é um hormônio esteroide, ele tem esse núcleo esterol aqui, e o que foi feito é que no colesterol tem uma cadeia, sem cadeia alquila ligada ao anel D do colesterol. Aqui teria uma cadeia que foi substituída, né? Então, ele entra nas células e vai atuar por meio de receptores intracelulares dentro das células e vai causar aumento da expressão gênica, né? Ele é sintetizado no córtex da suprarrenal e no tecido adiposo, por exemplo, ele diminui a expressão dessa enzima que é fosfoenolpiruvato carboxiquinase. Essa enzima, ela é uma enzima da neoglicogênese, tá certo? E o que acontece? No tecido adiposo, para a gente sintetizar glicerol, é como se acontecesse metade da neoglicogênese. Por quê? Porque a gente começa, você tem o caminho, né? Aqui você tem a fosfoenolpiruvato carboxilase, formação de fosfoenolpiruvato, e vai até dihidroxiacetona. Dihidroxiacetona não posso gerar glicerol a partir de dihidroxiacetona, né? Então isso diminui a gliceroneogênese. Ai, professor, que é isso, né? Gliceroneogênese é a síntese de glicerol, tá certo? Então, se vocês observarem, deixa eu voltar lá na figura, olha só. Aqui, ó, nos adipócitos, olha aqui, dihidroxiacetona, estão vendo? A dihidroxiacetona está sendo usada para sintetizar glicerol. E ela pode vir, né, por meio da gliconeogênese, metade da gliconeogênese, né? Tá certo? Uma gliconeogênese encurtada. Né? E então, o que acontece? Diminui a reciclagem de ácido graxo e aumento de ácido graxo no sangue. Né? Veja que aqui, ó, a leptina, ela sinaliza metabolize mais. Né? Então, metabolize mais. Se você tem maior mobilização, né, de ácidos graxos, maior número de ácidos graxos aqui no sangue, vão ser usados para gerar energia, né? Então, o cortisol é um glicocorticoide, né? E tem outra classe que seria mineralocorticoide, a aldosterona, né? Também é parecido, né? Modificações aqui nessas cadeias, né? Laterais. E a aldosterona está envolvida no controle de eletrólitos como potássio, sódio, cálcio e cloro. Mas o foco aqui, eu coloquei a aldosterona, né, também só para ver as classes, mas nós estamos falando do cortisol, por quê? Porque estamos falando porque a leptina aumenta níveis de cortisol, tá certo? Né, então... sobre essa explicação do cortisol? Não, esse é um a mais que eu coloquei. Tá certo? Já puxando um pouquinho mais, já que a gente vai falar de integração, citar o cortisol também, tá? Professora, oi. E se essa mutação ela não atua no receptor, ela atua onde? Qual mutação? O gene OB. OB? OB significa que a mutação está na leptina, no gene da leptina. O hormônio, leptina. Então, ele está com uma mutação que, né, interfere na função desse hormônio. Então ele não vai funcionar direito. Tá certo? E se for no receptor, se for a mutação no receptor, pode ou não ter o receptor ou não liga, porque tem a mutação. Tá certo? Né? O que é síndrome metabólica ou síndrome X? Né? Então vejam que eu coloquei respostas variadas também, né? Alguns de vocês colocaram menos coisas, outros mais coisas. Né? Estágio inicial é o estágio inicial que antecede diabetes tipo 2, né? Obesidade, hipertensão, dislipidemias, né, que é a desregulação dos lipídios sanguíneos, tá certo? Todos eles, não é só colesterol não, pode ser triacilglicerídeo, pode ser ácidos graxos livres, né?
Glicose sanguínea elevada e alteração de proteínas sanguíneas que influenciam na coagulação e a inflamação, tá certo? Então veja que aqui, ó, a obesidade, ela é um estágio, né? Ela aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, né? Também é isso. Então, vocês estão com a folha de correção aí? Como é que está indo? E, finalmente, a nona questão, a obesidade pode aumentar o risco de desenvolvimento de diabetes. Então, façam a distinção entre tipo 1 e tipo 2, comparando e contrastando suas definições, efeitos no corpo humano, sinais de advertência, grupos-alvo, tratamentos atuais. Então, é muito, muito importante que você saiba a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, né? Então, vamos ver. Tipo 1, ela é chamada também diabetes mellitus independente, dependente, insulin dependent. Então, aqui é insulin dependent diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus dependente de insulina. Então, essa é dependente de insulina. E aqui, não dependente, né? Non-insulin dependent, quer dizer, não é dependente da insulina, né? Então, acomete pessoas jovens e pode ocorrer em adultos, tipo 1. Essa aqui pode afetar pessoas de qualquer idade, até mesmo crianças, e mais frequentemente em pessoas de meia idade, pessoas mais velhas, né? Aqui o sistema, qual que é a causa, né? O sistema imune ataca e destrói as células que produzem insulina. E aqui você tem dois fatores: a resistência à ação da insulina, incapacidade do pâncreas para produzir quantidades suficientes, né? Então veja que aqui você tem realmente a ausência da insulina, né? Se as células que estão produzindo insulina foram destruídas, né? Então a insulina não vai ser produzida, tá certo? O estado nutricional malnutrido é mais frequente quando do aparecimento da diabetes mellitus tipo 1. E aqui pessoas com sobrepeso inativas têm maior risco de desenvolvimento, tá? Aqui você tem cetose comum. O que é cetose? É a produção de corpos cetônicos, né? E cetoacidose é a queda no pH sanguíneo devido ao acúmulo de corpos cetônicos, o excesso de corpos cetônicos, né? Então eles podem chegar a ser muitas vezes, 25 vezes, 30 vezes mais que o normal. Tá certo? Então, isso, né? Então, os corpos cetônicos têm a função ácida. Então, o sangue tem uma capacidade tamponante, mas, né, se você tem muito, você pode, então, vir a perder essa capacidade, né? Ou diminuir a força, né, de tamponante. E aqui, a cetose é rara, veja que pode acontecer, mas é rara. E a hiperosmolaridade. Então, aqui é mais a questão da glicose alta no sangue, tá certo? Muito alta, né? Então, veja que esse cetose, cetoacidose é quando não há, no caso, no cenário da doença não tratada, né? Porque tem tratamento. Então, esses sintomas aqui são quando não tem o tratamento, né? No caso, o tratamento clássico aqui, injeção de insulina, né? Não tem outro jeito, porque não tem insulina, tem que injetar insulina, tá certo? Mesmo se usar outros paliativos, outras coisas, mas se não tem, tem que injetar, tá certo? E aqui os tratamentos, eu vou mostrar a tabela, uma tabela que são vários tratamentos para tipo 2, né? Então, vou falar alguns sintomas, né? Aqui, sede, fome, cansaço intensos, né? Então, sede excessiva, polidipsia, fome, polifagia, cansaço intensos, micção frequente, né? Poliúria, tá certo? Perda de peso sem esforço, sem motivo, feridas que curam lentamente, coceira na pele seca, sensação de alfinetadas, dormências nos pés, né? Perda da sensibilidade também, visão embaçada. E aí eu coloquei em vermelho, sem esses sintomas, né? Então pode ser que não tenha esses sintomas,
mais a pessoa já está com a doença, tá certo? Então, por isso que é importante também o médico, né, para realmente dizer, tá? Finalmente, os tratamentos, essa é uma tabela que tem no Leninger, né? Tratamento para o diabetes mellitus tipo 2, é uma bibliografia que vocês têm mais acesso, então você tem exercício, as sulfonilureias, biguamidas, tiazolidinedionas, moduladores desse peptídeo aqui, tá certo? Então veja que são várias, né? Então isso lhes dá uma ideia que existem diferentes tipos de tratamento, né? Eles são em associação, mas quando você fala, por exemplo, nós falamos de exercício físico, ele é um tema comum, né? Sempre é uma alternativa também para melhorar a condição de diabetes, tá certo? Seja qual for, né? E é isso, tá certo? Então, alguns de vocês fizeram outros, né? Isso aqui, gente, porque não existe uma resposta única. Alguns de vocês exploraram outros temas, né? Então, não necessariamente precisa ser igual a resposta, tá certo? Né? Beleza? Tudo certo? Tudo certo? Ok? Né? Então, nós temos visto que o papel, né, da obesidade na diabetes, e veja que nós focamos a obesidade, né, no caso da Elodie, porque a gente sabia que a Elodie consumia muito o quê? Açúcar. Então, vocês têm sempre que olhar com olhos assim críticos, tá certo? Por quê? Porque nós estamos vendo, estudando carboidratos, não é isso? Nós não estamos vendo, por exemplo, uma dieta geral com composições distintas dos outros nutrientes, dos lipídios, das proteínas, tá? Então, o aprendizado é, primeiro, a via metabólica que leva à produção de gorduras a partir de carboidratos, tá certo? Né? E as considerações sobre ajustes de dieta, ajustes de nutrientes, eu espero que daqui a 4 anos vocês sejam experts, né? Saibam muito sobre isso para, então, decidir sobre as diretrizes, tá? Mas aqui é bom porque eu acho que vocês estão no primeiro período, vocês podem voltar nesse problema quando estiverem se formando, a visão vai ser macro, né? Vai ser enorme, vocês vão saber o mundo, né? Porque já passaram por todas as etapas, né, de estudos, vocês vão ver os estudos científicos, o que eles demonstram, né? Então, em bioquímica a gente foca muito em nutrientes separados e no conhecimento da via, mas vocês vão ver que as pessoas não comem, né, só carboidratos, elas não comem só lipídio, não comem só proteína, né? Então, o mais importante neste momento é conhecer como esses nutrientes são transformados no nosso corpo, tá certo? Os principais, lipídios, carboidratos e aminoácidos vindos das proteínas. Fiquem ligados nisso aí, tá? Tudo certo? Ok? Então, nós vamos passar para a folha de atividades número 4. Vamos fazer a atividade número 4 agora, tá? E aí, requer um pouquinho mais de ação de vocês, né? Então, essa atividade, cada um vai fazer a atividade já com o seu aminoácido, ele está descrito na lista de chamada, então vou passar, vocês anotem qual é o seu aminoácido, eu vou distribuir folhas A4 para que vocês possam fazer a atividade juntamente comigo, tá? Mas eu confesso que eu estava lendo algumas respostas, fiquei animada, sabe? E continuem assim, continuem estudando, pesquisando, né? Mais e mais sobre isso, as perguntas, respondendo as perguntas de modo completo, né? Então, continuem assim, vamos para frente, tá certo? Então, vou passar, olha o seu nome, o seu aminoácido, pode assinar também, já passar. E a gente dá um intervalozinho enquanto vocês fazem isso, tá? E eu distribuo as folhas e preparo para a atividade. Bom? Oi. Oi?
Ah, sim. Eu vou pedir para vocês me entregarem a correção. Vocês podem pensar sobre isso, né? Sobre as coisas que eu falei e complementar, tá certo? Ver o que vocês acham que pode ser complementado. O mais importante também é corrigir alguma coisa, assim, uma definição que estava incorreta, entenderam? Isso tem que corrigir, tá? Então, enquanto vocês fazem isso, só vou abrir aqui os documentos, né? Ué, cadê? Okay. Deixa eu ver. Que isso, filho? Uma mochila, velho. Deixa eu ver se tem eles aqui. Aqui. Começando aqui. Tá ótimo. É um arquivo PowerPoint. Okay. Porra, mas aí eu vou subir uma pergunta toda, não foi isso? Nossa! Não, mais pouco. Pra ver se eu vou bonitinha. Ah, não, não é. Parece que tava fora. Tô dando pé. Ai, que horror. Sério. Oi. A minha coisa não tem muito saber onde está. Seu nome é? Eu achei uma Larissa, tem que ver se é essa. Tá, vou olhar, Larissa, eu respondo amanhã pra você, tá? Obrigada. De nada. Oi. Aham. Pode dar. Eu trago amanhã, tá? Não, você não conseguiu contato com o pessoal do Moodle? Pessoal, você tem que fazer rapidinho, não pode perder muito tempo, não. Qualquer coisa, só olhe, depois a folha vai passar aqui até no final da aula para vocês assinarem. Porque aí os outros colegas podem pegar. Então, escrevam folha de atividade número 4 e coloquem o nome, porque eu recebi algumas folhas que estão sem nome. Né? Amanhã eu trago para vocês colocarem o nome, que eu não sei como é que eu vou corrigir. Né? Ok? Vem, Thaís. Tá bom. É aquele lá, tá certo. Obrigada. Diferente, né? É. Você tem que ver só a nota também, né? Que você não viu, né? Tá. Você tem que entrar no Moodle, Thaís. É uma briga pra conseguir registrar. Mandei 3 e-mails. Todos, o pessoal tá passando aí, né? Oi. Não, eu achei tão lindo, eu vou comentar com vocês. Parece uma princesa. Carol, Eu eu vou parar de andar com você, velho. Eu só te elogio. Nem parece você. Tá tão linda, nem pode reconhecer. Sério, como é que Você ela falou fala isso, isso? não tá linda. Deixa eu ver o tanto que vocês conseguem ver aqui de trás. Deixa eu ver. Ah, muito bem. Você está com as folhas aí. It's horrible. Tá pequenininho. Pronto?
Ah, já era pra fazer isso? Não, eu vou orientando vocês. Não, eu tô perguntando pra você. Olha só. Como eu disse, o objetivo é que vocês conheçam as características do metabolismo do seu aminoácido, né? Aquele que vocês vão trabalhar, tá certo? Onde é que tá a folha aí? Tá passando? Vamos, sejam bastante rápidos aí. Dou? Pronto, posso começar ou ainda não? Não? Depois eu falo com ela. A gente corrigiu tudo. A gente não corrigiu duas. Corrigiu. Pô, pelo menos. Bom, enquanto o pessoal vai fazendo aí, eu vou contar uma história para vocês. Posso contar? Quando eu fazia biologia lá na UFMG, eu sou formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sempre me lembro desse professor, né? Ele decidiu dar para o filho dele um sapinho, né? E o filho dele era meu colega de sala de aula, né? Então o sapinho era mantido no banheiro, tá certo? E o filho dele então decidiu, então ele adorava, né? Aquele animalzinho, brincava com ele, né? Alimentava, cuidava dele, e ele ficava atrás do vaso no banheiro. E ele decidiu levar o sapo para a escola, né? Então, chegando na escola, foi um susto, todo mundo levou um susto quando ele levou o sapo na escola. E, tira esse bicho daqui, não sei o que. Foi uma decepção completa, porque muitos alunos, colegas, ficaram com medo do sapinho dele. E que dó, né? Teria sido um sucesso. E isso foi o professor contando, né? E aí ele levou o sapinho para a cozinha. Aí a cozinheira, tira esse sapo daqui, tira esse bicho sujo daqui. E criança que ele era, ele pegou nisso, né? Já sei por que eles não estão gostando do meu sapinho. Porque ele é sujo, porque ele fica atrás do vaso sanitário, né? E aí, o que aconteceu? Ele decidiu dar banho no sapo. Foi dar banho no sapo, com sabonete e tal, né? E o sapinho morreu, né? E é interessante porque ele estava dando uma palestra, né? Ele é uma pessoa que ele classifica insetos, né, e tal. E ele estava dando uma palestra e ele contou essa história do filho dele, né? Aí alguém da plateia criticou ele, falou assim: você não acha que é um absurdo você tirar um sapo lá da floresta, sei lá, do lago onde ele estava, né? E dar para o seu filho como um bichinho de estimação? O sapinho tem que ficar na floresta ou lá, né? Mais ou menos vocês estão entendendo. Claro que eu não estava lá, isso eu estou lembrando de 100 anos atrás a história. E aí ele falou assim, a resposta dele foi a seguinte: olha, para ensinar o meu filho a amar a natureza, eu gastei um sapinho, né? Então, acontece que quando as crianças não são
ensinadas a gostar da natureza, a entender a fragilidade da natureza, ela vai mandar destruir o brejo inteiro, sem nenhuma dor na consciência, não é verdade? Então eu achei tão interessante, né? Eu conto essa história porque minha filha agora está com a calopsita, né? Em casa, o cuidado que ela tem, não pode, vai machucar, não aperta, né? E esse professor, ele tinha uma casa muito bonita, um jardim lindo, né? E ele levava as crianças de escola pública lá. Então, uma vez ele conta que eles estavam vendo as borboletas. Aí uma menininha estava vendo a borboleta, o coleguinha veio querendo pegar. Aí ela falou, não pode pegar, vai quebrar as asas dela. Né? Quer dizer, já tinha noção da fragilidade, você não pôr a mão. Né? Não, então eu achei bem interessante esse professor, eu nunca esqueci essa coisa. Né? Eu falei assim, eu estou gastando uma calopsita lá em casa para ensinar minha filha a entender e gostar da natureza. Né? Então o animalzinho ele requer muitos cuidados, delicadeza. Né? Então, eu lembrei. Não foi só seu colega que tinha um sapo, não. Quem tinha um sapo? Minha mãe. É mesmo? Ah, tá vendo? Ó, então, ela tem certeza que a compreensão da natureza que ela tem, que você tem também, que ela deve ter passado, né? Então, a gente lembra dessas histórias, sabe? Assim, o cuidado com a natureza, né? Desde criança, assim, né? Muito legal. E aí, mas aí a parte engraçada que eu acho é o seguinte, esse professor, ele sofreu um derrame, então parte do rosto dele era tipo meio imóvel, né? Aí ele falava assim, eu sou feio, a minha mulher é feia, mas meus filhos são todos bonitos. E é verdade, né? Os filhos dele eram muito, muito bonitos, os filhos que ele teve. Então, ele é um cientista famoso no Brasil, tá certo? Né? Ângelo Machado, o nome dele, tá certo? Então é muito legal. Quem era feio? Ele brincava, ele falava assim, eu sou feio, minha mulher é feia, mas meus filhos são todos bonitos. E é verdade mesmo, mas ele falava isso porque ele sofreu um derrame, tá certo, gente? E a gente brincava dele falar isso com a gente. Né? Falava assim, então... ele brincava assim, a gente ria. Tá certo, gente? Beleza? Então, eu tenho curiosidade, quem sabe, lembrando desse caso, eu vou contactar meu ex-colega, né? O filho dele. Não sei onde foi parar, mas tenho certeza que biólogo, né? Deve estar atuando na área mais de animais, zoologia. Ele gostava mais. Seu colega de biologia ou seu colega de classe de escola, né? Não, meu colega de biologia, né? E esse professor, ele nos ensinou muitas coisas. Então, hoje, né? Hoje o amor pela natureza, né? Vamos lá. Vamos começar? Cada um com seu aminoácido. A primeira tarefa é... Cadê a lista, professor? Cadê a lista? Tá acabando já? Vamos, pessoal, porque só tem alguns minutos. Vocês já pegaram aqui? Não? Gente, vamos rápido. Rapidinho, só olha. Tá. Passa pra frente, ó, só lê e passa pra frente. Eu entendo que vocês estão querendo assinar, então eu posso ficar uns minutos até o final. Vocês não precisam assinar mais a chamada. O nome do seu aminoácido. Qual é o nome? Pensem, pode responder mentalmente, né? Então, por favor, questão 1. Agora eu anotei, estou super organizado, viu? 1. Como é a cadeia lateral do seu aminoácido? Né? Eu sugiro que vocês desenhem, né? Como é a cadeia?
Então vejam, nós temos os aminoácidos com cadeias apolares e alifáticas, então vocês devem classificar. Cada aluno vai ver onde é que está o seu. Apolares e alifáticos, aromáticos, né? Olha os anéis aqui. Não carregados, né? Polares não carregados, carregados positivamente e carregados negativamente. Qual é o seu? Tirosina. Tá, o seu é tirosina. Então é aromático, cadeia lateral, né? Tá certo? Os primeiros são primeiros. Os primeiros são apolares e alifáticos. Então veja, a cadeia é apolar e ela, né? Você tem a cadeia aberta, vai crescendo aqui, exceto prolina que fecha aqui, mas você tem a cadeia crescente, né? Professora, na fenilalanina Fenilalanina. NH o quê? Ali em cima, tem uma... Aqui? Não, ali em cima. NH3. Ah, NH3+, é. Gente, então um olhar pela primeira vez para o seu próprio aminoácido, que vocês vão conhecer muito. Ele é polar? Ele é apolar? Qual é o código de uma letra do seu aminoácido? A2. Pode repetir. Não, desculpa, não é 2 não. Agora eu estou com a minha lista, é 1. A1 é, como é a cadeia lateral do seu aminoácido? Ele é apolar, é polar, é aromática, é carregada positivamente. Hã? Eu estou na questão 1, que tem várias. Tá. Né? Carregada positivamente. Qual é o código de uma letra? Quem não souber pode me perguntar que eu digo. Hã? Ah, tirosina. É T? Será? Eu vou explicar, até bom que você falou sobre tirosina. Você falou que tem 3. Tem 3. Tirosina e Quem ganhou a letra T? Eu pergunto para vocês, tem 3 aminoácidos com a letra T, só um ganhou a letra T. Quem é ele? Treonina. Então, tirosina Y. Né? A glicina G. Hã? E aí vai ter que mudar, né? Então, quem ganhou a letra A? Alanina. Alanina. A fenilalanina, F. A arginina, R. E a lisina, professora? K. Eu trouxe a lista aqui, tem só 2 que eu sempre confundo, tá? Oi, pode perguntar. H, ótimo. Isoleucina I. I mesmo. Né? Aspartato é D. Asparagina N. De Natal. Essas apolares são carregadas positivamente? Apolares? Não. Quando fala carregados positivamente, você tem que ver a carga positiva. Tá vendo a carga positiva? Aqui eles são apolares, mas são sem carga. Tá certo? A tirosina ela tá com mais isso na doença. Se eu tô chegando direito. A tirosina, aqui. Ela é neutra? É porque aqui tá mostrando a forma ionizada, pH 7. Tá certo? Nessa forma não, né? Porque um aqui e aqui. Exatamente. Não tem carga. Alguém mais tem dúvida? Tá? Então, cada um já sabe a letra do seu, né? Agora, não sabe? Alguém não sabe a letra do seu? Glutamina? Glutamato?
Ok, eu vou ler rapidinho, tá? Aí quando vier o seu, você sabe qual letra é. Alanina, A. Cisteína, C. Aspartato, D de dado. Glutamato, E de Élida. Fenilalanina, F. Glicina, G. Histidina, H. Isoleucina, I. Lisina, K. Leucina, L. Metionina, M. Asparagina, N de Natal. Prolina, P. Glutamina, Q de queijo. Arginina, R de rato. Serina, S de sal. Treonina, T. Valina, V. Triptofano, W. Tirosina, Y. Então todos vocês já sabem qual é a letra do seu aminoácido, né? Ok? Agora vamos olhar se ele é essencial ou não essencial. Então aqui estão os essenciais, os não essenciais e aqueles que são essenciais em algumas situações, né? Então, esses aqui são necessários em certo grau para animais jovens em crescimento ou durante certas patologias, mas eu estou perguntando essenciais. Tá? Então, não, eu só pedi essenciais. Senão eu ia falar assim, condicionalmente essencial. Tá? Ah, tá. Então, essa é a pergunta número 2. Toda aquela parte é a caracterização. A caracterização é a cadeia, se ele é polar ou apolar, qual é a letra. Isso é o número 1. Tudo é número 1. Sobre... A segunda pergunta é, ele é essencial ou não essencial? Aí vocês já podem olhar, né? Então, para os seres humanos, né? Tudo bem? Eu perguntei essencial. Eu não perguntei, ele é condicionalmente essencial. É esse. Tá certo? Esses aqui, ó, essencial. Esses aqui vocês colocam como não essencial, tá bom? Né? Bom, acharam aí o seu? Cada um achou o seu? Já colocou? Beleza. Essencial é o que a gente não faz, né? Essencial a gente não sintetiza ou não sintetiza em quantidades suficientes para aquela condição. Igual eu falei, crescimento. Por isso que eles falaram que é a arginina, né? Hoje que eu achei que nem um pintado. Ok. Próxima pergunta. Glicogênico ou cetogênico? É a terceira, né? É a terceira. Ele é glicogênico ou cetogênico? Então, vamos às definições. Glicogênico são aqueles aminoácidos cujos esqueletos carbônicos produzem piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs. Glicogênios são os que estão em rosa, né? Prestem atenção, porque o seu aminoácido pode ser tanto glicogênico quanto cetogênico. Olha aqui a isoleucina, produzindo o intermediário do ciclo de Krebs. Olha ela aqui de novo, produzindo acetil-CoA. Então, se eles produzem intermediários do ciclo de Krebs ou piruvato, eles são glicogênicos. Se eles produzem acetil-CoA ou acetoacetil-CoA, eles são
cetogênicos. Então, procure o seu aminoácido aí, veja se ele não está em outro local também. Acetoacetil-CoA e acetil-CoA. Ele é tanto glicogênico quanto cetogênico. Tá? Quem produz acetil-CoA? Acetil-CoA ou acetoacetil-CoA. Olha aqui, ó. Olha o triptofano aqui, ó. Quem está fazendo o triptofano. Olha ele aqui e aqui. Então, você pode ter o catabolismo seguindo para, né, acetil-CoA ou piruvato. Responderam? Oi. Tem alguma característica também? Como? Produzem glutamato. Eu sei que eles são glicogênicos, mas eles têm alguma característica? Tem neurologia também. Por exemplo, arginina, glutamina, hepatose. Não. É. Ok? Vamos lá? Beleza? Posso mudar, gente? Bom, então agora nós vamos para características da via, é a questão 4. Características da via de degradação. Né? Então eu vou chamar a atenção, eu vou falando dos aminoácidos e vocês, se for o aminoácido de vocês anotam, né? Tá certo? De degradação. Características da via de degradação. Então, deixa eu ver aqui. O problema é que essa transparência, ela é... Deixa eu ver se eu aumentar mais. Ok, vamos lá. E cada um deles eu vou falar alguma coisa, tá bom? Vamos lá? Então, quem estiver estudando alanina aqui, ó, né? Tem que explorar o fato de que a alanina transporta os grupamentos amino do músculo para o fígado. Né? Então, essa é uma característica aqui da alanina, tá certo? Eu que precisava... Alguém pode me emprestar um lá? Não, tem que ser que não está usando, porque eu já vou falando por quais eu passei, tá certo? Explorar aqui como é a alanina, né? Tá certo? Como que ela é? Né? Qual o papel dela no transporte de grupamentos amino? Vejam aqui a interação entre serina e glicina. Glicina forma serina, serina forma glicina. Então, quem estiver trabalhando com serina, vai lembrar disso, né? Pode gerar outro aminoácido, glicina. Além disso, quem estiver trabalhando com glicina, olha só, a glicina ela é usada na síntese de purinas, na síntese de creatina, na síntese de porfirinas. Né? Então, essas são características desse aminoácido. Ele pode ser usado em outras vias, tá certo? É síntese de purina também? Síntese de purinas, de creatina. Então, a creatina, ela é um composto importante, né? Para gerar uma molécula de alta energia no músculo, tá certo? Fosfocreatina. Então, pode estudar isso, né? As porfirinas, elas são moléculas que vão possibilitar a síntese de M, o grupo M da hemoglobina. Olha que legal aqui, né? Tá certo? Olha só aqui a serina também, ó, proporcionando a síntese de cisteína, veja, né? Por essa via de degradação. Tá certo? Bom, então nós temos glicina, nós temos cisteína, né? Vejam aqui a fenilalanina.
A fenilalanina, né, ela então vai sofrer a degradação, vamos puxar a tela no final, olha, qual que é o produto de degradação? Fumarato, né? Mas vocês estão vendo que a fenilalanina gera tirosina? Então quem estuda tirosina tem que saber da fenilalanina. Por quê? Porque aqui é a via de síntese. Professora, tem que colocar, né? Fumarato e acetato? Acetato? Sim, aqui na via, nessa última reação, Da fenilalanina. Sim, olha aqui, ó, acetato. Acetato que vocês viram que pode aparecer em 2 locais, né? Professora, é a degradação da fenilalanina que gera tirosina? Exato, isso aqui é a via de catabolismo, degradação da fenilalanina. Quem estiver estudando tirosina vai também aprender que tirosina é muito importante na síntese de melanina e catecolaminas. Né? Então, vocês têm esse esquema onde cada um de vocês vai olhar o seu aminoácido e aprender coisas sobre ele. Entenderam qual é o propósito dessa transparência aqui? Né? Então, por exemplo, tirosina, já sei, a tirosina ela pode ser degradada até fumarato, ela pode ser usada na síntese de melanina, pode ser usada na síntese de catecolaminas. Então, pesquise um pouco sobre catecolaminas, sobre melanina, tá certo? Catecolaminas? Hã? Exato. Quando você tem um problema na enzima de catabolismo aqui, ela acumula na fenilcetonúria. Professora, mas né? a fenilalanina fala da síntese de melanina e de catecolaminas? Não, vai falar da fenilcetonúria. Aqui, todos esses pontos são pontos onde defeitos nas enzimas do catabolismo causam doenças, né? Então vai pesquisar aqui como que causa esse albinismo aqui. Bom, vamos prosseguir. Olha só, quem estiver trabalhando com o aspartato, vejam, isso aqui, ó, reação de transaminação envolvendo alanina, forma piruvato, reação de transaminação envolvendo a aspartato transaminase. Então, olha, o aspartato forma oxaloacetato, tá vendo? Como que eu transformo aspartato em asparagina? É só você adicionar aqui, né, mais um grupamento, tá certo? Amino. Então, tem uma relação entre aspartato e asparagina. Então, quem estiver trabalhando com aspartato, pesquisa asparagina. Quem estiver trabalhando com asparagina, pesquisa aspartato também, os dois. Como que um se transforma no outro, né? E o aspartato, vejam, ele é usado na síntese de purinas e pirimidinas, as bases nitrogenadas, tá? Ok? Vamos lá. A via de degradação de treonina gerando piruvato, né? Não tem muita coisa aqui sobre trionina, né? Quem pegou trionina tá meio que tranquilo, tá de boa, né? Mas isso não quer dizer que não possa pesquisar mais, ver se tem alguma coisa, né? Então, vamos andar por aqui. Aqui, ó. Então, vocês vão ter que procurar o seu aminoácido. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos lá. Glutamina. A glutamina forma glutamato. Qual é a relação entre glutamina e glutamato? A glutamina é usada para sintetizar purinas e pirimidinas, né? Então, quem tiver esses aminoácidos vai aprendendo. Aqui a treonina gerando, olha só, esses aminoácidos aqui, ó, que eu vou falar aqui embaixo, isso aqui, metilmalonil-CoA, propionil, esse eixo aqui é um eixo muito comum, né? Por quê? Porque ácidos graxos também produzem propionil-CoA. Estão todo mundo convergindo para onde? Succinil, estão vendo? Né? Então, vocês podem pegar aqui embaixo, vamos ver quem é que está convergindo, os aminoácidos. Vamos lá. Olha só. Então, quem estiver trabalhando, só vou chegar um pouquinho estudando aqui, ó, vou mostrar para vocês. Valina
isoleucina são chamados aminoácidos de cadeia ramificada. Eles têm um metabolismo mais acentuado no músculo esquelético, né? E eles estão convergindo para succinil-CoA. Metionina, olha só, né? Então aqui, ó, tem a formação dessa molécula S-adenosil-metionina. É um importante cofator em reações que trazem o carbono, né? Então a metionina convergindo para succinil-CoA. Tá certo? Então, se o seu aminoácido ele está numa via que, opa, apareceu isso aqui, vou dar uma pesquisada. Então, quem está estudando aqui metionina, é isso aqui, ó, tá certo? Vai aprendendo por onde está passando a via de degradação. Né? Vou passar para o lado de lá. Então, olha só. Assim como vocês estarão ligados nesses metabolismos aqui, olha que a arginina, nós já vimos, forma ureia, a arginina participa da síntese de creatina, né? Aí você tem a prolina aqui, ó, gerando glutamato, né? Olha o triptofano, né? A síntese de serotonina e niacina. O triptofano é essencial, não é, gente? É ou não? Né? Então, se a gente for ver, por exemplo, a síntese são em plantas, né? Em outros organismos. Olha a leucina aqui, ó. Tá vendo? A leucina está produzindo, ó, acetoacetil-CoA. A leucina é cetogênica, né? É um aminoácido cetogênico, tá certo? Beleza? E aqui você tem uma outra, a lisina aqui, ó, caminhando por aqui, estão vendo? Então vejam que esse metabolismo desses aminoácidos, ele é muito amplo, são muitas reações. Mas o objetivo é que cada um de vocês vai trabalhar com vai estudar lá o seu e ver o que acontece com ele, tá certo? Uma pergunta, esse PDF aí que a senhora tem todo esse esquema aí de esqueleto carbônico, ele está lá no... Tá, já está. Ele já está desde semana passada. Ele já está lá. Então, todo esse material já está lá, tá certo? Então, eu gosto desse esquema do livro da Pamela Campbell, porque ele resume tudo. Né? Então, vocês podem seguir por aqui para aprender as vias de degradação de seu aminoácido, onde que pode haver problema que causa doença, tá certo? Né? E e pontuar aqui. Eu digo, por exemplo, quem vai estudar o triptofano deve olhar a síntese de serotonina, deve olhar a síntese de niacina, tá certo? Porque é importante. Então, não só o que degrada, e é claro o seguinte, não se atenham a ficar, eu tenho que saber tudo isso, não. Características, tá certo? As características, né? Beleza, gente? Entenderam isso? Ok? Então, cada um agora tem o seu aminoácido, estudem bastante sobre ele. Vocês são da nutrição, aprendam, por exemplo, fontes que tem bastante desse aminoácido, que tem menos desse aminoácido. Podem pesquisar esses aspectos também. Só 4 perguntas, são só 4. Obrigada. Não é para hoje. Faltou só apresentar o caso, né? Então, o caso já está lá. É o caso número 4. E esse caso número 4, ele trata de aminoácidos e jejum, tá certo? Como eu posso gerar energia utilizando esses aminoácidos numa situação de jejum? Vocês têm até quinta-feira que vem para trazer as respostas do caso 4.